Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. A vocês, meus amigos, vocês que gostam de estar ouvindo as nossas mensagens, que Deus venha abençoar a tua vida profundamente. Hoje gostaria de estar falando de um assunto muito interessante, um assunto que muitas das vezes eu vejo que as pessoas não comentam, não falam, porque é um assunto muito delicado, mas você já se fez a pergunta: por que orar? Como orar? E você sabia que já teve homens de Deus que oraram pedindo a morte? Eles pediam a morte em suas orações. É algo muito profundo, mas nós vemos que a Bíblia ela é categórica. Ela não deixa de falar a verdade. E teve um profeta. O que é um profeta? Profeta é aquele homem de Deus, aquele que é o porta-voz de Deus. Como Deus é poderoso e grandioso, ele usou os seus discípulos, seus homens, aqueles de confiança, aqueles homens de caráter que renegaram a si mesmo, amam a verdade e odeiam a mentira. Homens que amam a Deus acima de tudo. Homens que pregam a verdade. E um profeta é um homem de caráter, é um porta-voz de Deus. É aquele homem que Deus derramou a unção sobre a vida dele para pregar a mensagem de Deus. Hoje eu gostaria de estar falando sobre o profeta Elias, um homem que pediu em oração a morte a Deus, pois o trabalho dele estava desafiador, estava cansativo, a vida não estava mole para ele não, então ele orou pedindo a morte. Eu queria compartilhar com vocês aqui em 1 Reis capítulo 19 que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com que a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Como a palavra de Deus ela é categórica. Jezabel, uma mulher que adorava deuses estranhos, casada com Acabe, faz uma ameaça a Elias, depois de Elias ter matado todos os profetas de Baal. Falou que ia matar. Elias, o homem de Deus, teve medo. Quem era Elias? Elias era um profeta e Elias foi enviado por Deus para falar com Acabe, que estava sendo rei de Israel, para que eles acabassem com a adoração a Baal. Quem era Baal? Baal era um deus da mitologia deles, era o deus da chuva e da fertilidade. Ele era filho de Dagon, outro deus mitológico, que era metade homem, metade peixe. Era um demônio. Esse Dagon, eles diziam na mitologia que julgava os mortos e fazia as plantas crescerem. Então vemos que eles estavam fazendo tudo contrário ao segundo mandamento de Deus, que era não adorar imagens de escultura. Israel, em um tempo, adoravam Deus num período e demônios em outro período. À tarde, eles adoravam a Deus e à noite adoravam a demônios. E Deus envia seu profeta chamado Elias para acabar com esse tipo de coisa, porque isto não cheirava bem para Deus. Eles estavam em um erro muito grande e isso estava acendendo a ira de Deus contra aquele povo. Também Elias profetizou para que não houvesse chuva, porque Baal era o deus da fertilidade que mandava chuva sobre o povo. Então Elias entra lá, desafia Acabe e diz para ele: já que vocês acreditam no seu Deus, que é um Deus feito por mãos de homens, um Deus mentiroso, um Deus da mitologia, eu, diante da minha palavra, e Elias jurou que não haveria chuva sobre Israel enquanto ele não permitisse.
mostrando que o nosso Deus, que o Deus invisível, mas real, que está sentado no seu trono de glória e poder, era muito maior do que Baal, e Baal era um Deus mentiroso. Então Elias proferiu aquelas palavras para que não houvesse chuva durante muito tempo sobre Israel, e não choveu. Elias também, ele nesse momento tão grande, foi aquele homem que foi até a casa da viúva e pediu para que ela fizesse um bolo para ele. A viúva disse: eu não tenho mais farinha, o que eu tenho é para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Mas Elias falou: mulher, acredite, pode fazer este bolo e nós vamos comer. E eles comeram aquele bolo. E Elias profetizou e disse: enquanto não vier chuva sobre Israel, a farinha da sua panela não acabará, e nem o azeite da botija faltará. Então Elias profetizou sobre a vida daquela mulher a fartura. Eu creio também, irmãos, que Deus, nesse momento, pode trazer providência na sua vida, para que não venha faltar nem mantimento na tua casa. Que você ore a Deus, que você busque Deus em oração e creia que esse Deus, o Deus invisível, mas real, o Deus que está sentado num trono de glória e poder, Ele pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. E Ele pode dar a providência diária para você, para a tua família, e não vai faltar nada em nome de Jesus Cristo. Elias também foi aquele homem, aquele profeta que desafiou os profetas de Baal. Elias foi até Acabe e falou: eu os desafio, aquele Deus que fazer vier fogo do céu é o verdadeiro Deus. Traga os profetas de Baal, que eu vou invocar Deus no Monte Carmelo, e o Deus que fizer cair fogo do céu é o verdadeiro Deus. Então Elias foi para o Monte Carmelo, e lá também foram os profetas de Baal, e Acabe junto com eles. E Elias falou: comece vocês, invoque o Deus de vocês, invoque Baal, para ver se ele vai trazer fogo do céu. E ali eles colocaram o altar, todos os profetas de Baal, do Deus da mitologia deles. Colocaram, mataram o novilho, e eles ficaram horas e horas ali tentando invocar Baal, para mandar para mandar fogo do céu, e não veio fogo. Chegou um momento, depois de horas, que Elias começou a zombar deles. Quem sabe Baal foi fazer uma viagem. Quem sabe Baal está descansando, está dormindo um pouco, por isso que eles não estão ouvindo. Quem sabe ele está surdo, não está te ouvindo. Elias estava zombando do inimigo. E nada aconteceu. Baal não pôde mandar fogo do céu. Os profetas até se cortaram, se feriram com a espada, mas nada acontecia. Então Elias fala: agora é minha vez. Então Elias conserta o altar, faz 12 montes simbolizando as 12 tribos de Israel e começa a orar. Ele joga água nas valas, coloca o sacrifício sobre o altar, a lenha, prepara tudo, deixa o altar correto. Eu também digo para você: coloque o seu altar no lugar, coloque a sua vida em cima do altar, que você vai ver os milagres de Deus acontecer na tua vida. Então Elias ali começa a orar e pedir a Deus, e Deus ouve a oração do profeta, e de repente aquele fogo consome aquele altar, e Deus prova que Ele é Deus de Israel, que Ele é o verdadeiro Deus, que é muito maior do que Baal. Então ali Elias dá ordem para que todos os profetas de Baal fossem mortos, e a vitória foi do povo de Deus. Então agora Elias faz uma oração. Elias pede a Deus que envie chuva sobre Israel. E ele fala para um rapaz ir lá olhar para o mar, para ver se vê alguma nuvem. Ele ora 7 vezes, até que o moço fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele diz: então avisa ao rei que virá chuva sobre Israel, e a fartura voltará. Assim se cumpriu, como Deus falou com o profeta Elias. Quando ele disse que não haveria chuva, não houve. E quando ele orou para que viesse chuva, veio chuva, provando que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é o Deus todo-poderoso que está sentado em teu trono, e que a tua vontade é feita, tanto no céu como na terra. Aleluia! Depois disto, Acabe vai até Jezabel e diz para ele
para ela que todos os profetas de Baal foram mortos e que o Deus verdadeiro enviou chuva sobre a terra. Jezabel ficou possessa, ficou com ódio de Elias e envia mensagem e diz que vai matá-lo. Elias, naquele momento, sentiu medo, sentiu pavor e foge para uma caverna. Naquele momento, Elias passou por um desgaste emocional durante a batalha. Ele se deprimiu diante de uma simples ameaça de Jezabel. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si mesmo, ou seja, chegou no fundo do poço. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas das vezes não chegamos no fundo do poço da nossa vida? Passamos por momentos de desafios, momentos onde jamais pensamos que ia chegar. Chegamos em momentos que parece que não é verdade. Ficamos desempregados, muitas das vezes. Passamos provações em meio a nossas famílias. Somos desacreditados. Somos caluniados. Muitas das coisas que não fazemos, às vezes somos caluniados. Não só os homens e os profetas da Bíblia que passam por problemas e dificuldades e desafios, não. Nós também, por servirmos a Deus, por viver a vontade de Deus, passamos batalhas tremendas. Sansão também teve uma grande vitória e ficou com tanta sede que pensou que via mais inimigos e não teria força para lutar. Ele clamou a Deus e Deus fez sair a água da rocha e ele bebeu e o seu espírito reviveu e ele teve força. As forças dele foram renovadas. Assim também, como Elias teve medo, pediu a morte, ele orou a Deus, irmãos. Ele orou a Deus e pediu para que Deus o levasse, porque ele chegou no fundo do poço. E nós também, muitas das vezes, chegamos no fundo do nosso poço. Cada um que está ouvindo cada um amigo, cada irmão da igreja, cada irmã, só Deus sabe o que você tem passado no meio da tua família, com teus filhos, com teu esposo, com tua esposa, no teu trabalho, no teu emprego. Só Deus sabe o que você está passando nesse momento com o seu desemprego. Às vezes falta isso, falta aquilo. Fica com vontade de ter as coisas, de adquirir bens e não pode, porque está passando um momento de fundo de poço, que às vezes dá vontade de dobrar o joelho e falar para Deus e pedir a morte como aquele profeta fez, porque servimos a um Deus poderoso, dono do ouro, dono da prata. Deus é dono de tudo. E nós servimos a Ele e não entendemos porque passamos por muitas dificuldades na nossa vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nada é por acaso, meu querido irmão, minha querida irmã. Nada é por acaso na minha e na tua vida. Deus tem um propósito por tudo. Você pode estar passando esse momento difícil, você pode passar esse momento desafiador, mas creia que tudo convém para aqueles que vão herdar a salvação. Tudo acontece para você ter experiência, para um dia você saber que você passou por aquilo, mas hoje você está na bênção, Deus te levantou, Deus tem um novo caminho para você, você vai estar na bênção, cantando o hino da vitória, porque Deus é contigo, Ele te ama. E se você está passando por isso hoje, não tenha medo. Porque Deus está com você em cada momento, cada minuto, cada segundo, e a vitória vai vir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus a vitória vai vir. Creia somente. Porque enquanto você está assim, Deus está trabalhando para te dar um emprego novo, para o seu marido ou sua esposa ser uma grande mulher de Deus. Profetiza na vida da tua família, profetiza na vida do teu filho, que ele vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, que você vai ter um emprego, que Deus vai te honrar, que Deus vai colocar uma mesa preparada para você na presença dos teus inimigos e você vai cantar o hino da vitória, oh aleluia. Creia, irmão, creia em Deus. Lá em Lucas 1,37 está escrito assim que para Deus nada é impossível. Oh aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu oro para que você seja um vitorioso. Eu oro para que Deus possa te dar tudo que você precisa, que Deus possa realizar os teus sonhos. Em nome de Jesus. Elias pediu a morte, estava no fundo do poço, mas foi aí que ele viu a mão de Deus sobre a vida dele.
E quando Elias estava na caverna, um anjo tocou nele e falou para ele: coma, porque tem pão assado e tem um jarro de água para você beber. Ele comeu e bebeu, porque ainda ele tinha o caminho a prosseguir. Deus o ajudou, Deus o sustentou e ele seguiu, porque Elias depois preparou Eliseu para que Eliseu fosse seu discípulo e continuasse o caminho. E algo sobrenatural aconteceu na vida de Elias. Depois ele foi levado ao céu, numa carruagem de fogo em meio a um rodamuinho. Irmãos, para Deus nada é impossível. Quem crê em Deus virá o sobrenatural dele na tua vida. Creia somente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família. Você que já orou pedindo a morte, saiba que não é só você que fez isso não. Eu também já orei pedindo a morte, pedindo para que Deus me levasse, porque já cheguei ao fundo do poço. Já cheguei em momentos que eu pensei que não tinha saída, mas Deus foi trabalhando através da fé e foi dando vitória, e hoje estou aqui com esse trabalho de pregar, de orar. E se Deus me levantar para pregar em vários lugares deste mundo, estarei disposto a seguir a vontade de Deus na minha vida. E eu quero orar por você. Se você pode, ore comigo. Deus eterno e Deus poderoso, Deus glorioso e maravilhoso. Senhor, obrigado por esta pregação, obrigado por esta mensagem, Senhor. Sabemos que somos seres humanos falhos, seres humanos que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu auxílio, da Tua providência na nossa vida, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor esteja conosco para ajudar a vencer as tribulações, as provações, os desafios dessa vida, Senhor. Assim como Elias orou pedindo a morte, muitas das pessoas que estão aqui orando comigo, Senhor, já pensaram em suicídio, já pensaram em tirar a própria vida. Mas, Pai, o Senhor é a nossa luz no fim do túnel. Venha com Teu amor poderoso e maravilhoso nos iluminar, Senhor. Venha nos visitar. Venha estar conosco. Que esta palavra, que esta oração possa chegar a muitas vidas, muitas famílias e possa transformar a vida delas. Que elas possam ser cheias do Teu Santo Espírito e que o Senhor possa levantá-las. Assim, Pai, como eu não era nada, Pai, fui muito desprezado, muito abandonado, já virei uma peteca na mão das pessoas, mas o Senhor teve misericórdia de mim e colocou esse trabalho voluntário no meu coração para orar pelas vidas, pelas pessoas, para que elas sejam transformadas pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelos Teus milagres. Senhor, atue na vida dessas pessoas que estão clamando comigo. Entra com providência, Senhor. Entra com a cura, com a libertação. Que o Senhor possa, Pai, chegar na família, na vida, na casa das pessoas e fazer uma transformação. E que elas possam sentir a Tua presença, o Seu renovo. E que coisas milagrosas possam acontecer. Pois o Senhor é o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. Não importa o que elas estão vivendo hoje, Senhor, mas eu creio que o amanhã será muito melhor na vida delas. Pai, eu oro, crendo no milagre, crendo na cura e crendo que o Senhor está agindo na vida dessas pessoas. É em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.